tema do vídeo de hoje é: os gays são os novos héteros? Tá quebrado. Os gays são os novos héteros? Gay, 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 viva as gays! Ai, tô gordo. Vocês viram esse corte dessa novela que viralizou essa semana? Da novela Beleza Fatal, onde a personagem Lola, interpretada pela Camila Pitanga, fala uma frase em que ela diz que os gays são os novos héteros. E que agora os gays querem ter filhos, querem casar, e que os héteros estão agora tendo uma vida mais de divórcio, se divorciando, fazendo suruba e etc. Eu não sei exatamente qual é o contexto da cena que viralizou esse corte. Inclusive, se alguém souber, quiser falar aqui nos comentários, me fala qual é o contexto dessa cena, né? Eu não vi essa cena por inteiro, porque é uma novela que está passando no streaming, né? Uma novela que está sendo produzida pela Max, a antiga HBO, que agora é só Max. Então é uma novela que está passando no streaming, não é uma novela que está passando na TV aberta. A novela se chama Beleza Fatal. Se alguém estiver acompanhando, quiser contar pra mim qual que é o contexto, por que ela disse isso nessa cena, né? Eu sei que nesse corte tem o Caio Blá e o Harrison Capri, se eu não me engano, e a personagem da Camila Pitanga, a Lola. E ela tá ali sendo a vilã da história, né? Parece que a Lola é a vilã da história. Então eu não sei o contexto, não tô acompanhando, mas enfim, fiquei curioso, procurei pra saber qual é o contexto dessa cena. Parece que alguém tá saindo do armário, uma coisa assim. Não sei se é o personagem do Caio Blá, enfim. E ela fala isso, né? Então, que os gays agora são os novos héteros, que os gays estão querendo ter essa vida, né? De ter filhos, de casar, né? E ter uma vida mais heteronormativa, que os héteros agora, tipo, soltaram a franga, e agora eles é que querem viver essa vida mais de liberdade. Mas assim, a gente, né, enquanto gay, a gente vive numa sociedade heteronormativa, ou seja, as referências que a gente tem são de casais héteros, né? A gente não tem muita referência de casais homossexuais, assim, que deram certo, né? Dois homens que vivem há bastante tempo. A gente tinha no passado pouca referência. Hoje em dia, a gente tem referência desses gays. E esses gays realmente, né, que a gente conhece, estão nessa pegada mais heteronormativa, né? De casar, de ter filhos, de se casar na igreja, de não beijar na boca na frente dos convidados, por respeito aos convidados, né, de ter filhos, né, a gente vê muito assim, né, esses gays mais heteronormativos, né, tipo, sei lá, Carlinhos Maia e o namorado. A gente tinha recentemente o Paulo Gustavo e o marido, né, que casaram na igreja, não se beijaram, né, que também adotaram crianças. Tem vários casais famosos, né, o Alexandre Hershkovich e o esposo, que também adotaram crianças, né? E tem esse estilo de vida mais regradinho, assim, né? Normalmente essas pessoas já são pessoas mais ou menos da minha faixa etária, assim, sabe? Entre 40 e 45 anos. E a gente cresceu tendo essas referências, né? De casais héteros. Então a vida que a gente tinha como referência era a vida ali de duas pessoas héteros, um homem e uma mulher que se casam, têm filhos, né? E a gente meio que, de certa forma, absorve esses conceitos e quer trazer para a vida da gente. Só que a vida do homossexual, a vida do gay, não é igual à vida do hétero. Ela é, por si só, diferente, sabe? Não sei se vocês vão concordar comigo, assim, mas eu, pensando nisso, resolvi trazer aqui no canal a minha relação com a minha relação com relação, a minha história com relação a relacionamentos. Né? E essa coisa assim, já pensei em casar, já pensei em ter filhos, já pensei em adotar, né? Casar com outro homem, obviamente, né? E ter filhos e tudo, assim, né? Eu vou contar então um pouquinho sobre a minha vida, porque eu já tenho 45 anos, né? Então eu vou contar um pouquinho como foi pra mim, assim, essas experiências com relação, né, a relacionamento, assim, tá? Então a gente tem visto muito isso, né? Essa questão do gay mais heteronormativo, mais conservador, né? Principalmente esse gay mais das antigas, assim, por volta dos 40, 45 anos, que é uma pessoa mais resistente, assim, as questões tipo amor fluido, relações abertas. Só que na verdade, eu acredito que isso já vem há muito mais tempo, sabe, na cultura
LGBT, na cultura gay principalmente, né? Esse amor mais livre, porque se trata de dois homens, quando a gente fala de uma relação homossexual, são dois homens, né? E o homem por si só já tem esse impulso sexual mais pulsante, mais forte, né? Então, quando junta dois homens, assim, a questão, né, sexual, ela é muito prevalente, né? Principalmente no começo da relação, né? Quem tem um relacionamento há mais tempo sabe que com o tempo isso acaba diminuindo, né? Talvez com relação ao próprio parceiro, mas talvez ocorra por fora, né? Mas assim, então vou focar agora exatamente nos meus relacionamentos. Eu vou considerar três relacionamentos como os meus relacionamentos que eu vou utilizar aqui como exemplo, porque assim, né, eu sempre fui muito namorador. Então, tipo assim, mesmo tendo, né, 45 anos, tendo, tipo, relacionamentos bem longos, assim, eu tive ali umas historinhas, várias historinhas, em cada hiato, digamos assim, né? Eu namorei muito na minha vida, mas eu vou estabelecer aqui três relacionamentos que foram os mais longos, assim, os mais significativos, no caso, né? E aí, então, eu vou pegar o meu primeiro relacionamento, que é um relacionamento de 7 anos, que eu considero de fato meu primeiro relacionamento. Até então eu tive uns namoricos, assim, coisa de 1 ano, alguns meses, 9 meses, eu acho. Mas eu vou focar nesse de 7 anos. Então, esse de 7 anos, eu tinha por volta dos 23 e ele tinha praticamente o dobro da minha idade. Ele tinha mais ou menos uns. Se eu tinha 23, ele tinha quase 50. Não sei. Então, a gente ficou junto por 7 anos, né? Nesse relacionamento de 7 anos, a gente nunca morou junto. Então aí já vem um aspecto de um padrão que vai se estabelecer nos meus relacionamentos, que apesar de longos, eu nunca morei junto com outra pessoa, né? Então assim, a gente ficava nesse relacionamento, esse relacionamento que durou 7 anos, a dinâmica era a seguinte: eu ia na casa dele, a gente ficava final de semana, às vezes eu ficava talvez por uma semana, às vezes por alguns dias a mais, assim, mas eu sempre voltei para casa, né? Sempre ficava aqui na casa da minha mãe, na época meu pai era vivo, né? E aí eu ficava aqui com a minha mãe, com a minha família, tinha o meu quarto aqui na minha casa, tudo. Passava alguns dias com ele, voltava para cá, né? Então a gente estava namorando, a gente ficou 7 anos nessa dinâmica. E aí a gente nunca pensou em casar, sabe? Eu nunca pensei em casar com ele, não porque ele não, ele queria casar, mas casar no sentido de só fazer uma documentação, sabe? A gente usava aliança, né? Ele comprava as alianças, sempre enfim, né? A gente teve algumas alianças, né? Desses 7 anos. Ele comprava as alianças, tudo pra gente usar, o que também eu acho é uma representatividade, né? Do relacionamento hétero que a gente tenta colocar dentro do relacionamento gay, né? A questão da aliança, que significa o quê, né? Não significa nada, né? Enfim, então a gente tinha essa questão deixa eu beber uma aguinha. A gente falar dessas questões mais pessoais sempre me deixa meio constrangido. Então, ó, não desiste de mim, fica aí. E aí a gente teve essa dinâmica. Só que assim, dentro dessa dinâmica de namoro, né? A gente também tinha nossas experiências sexuais com outras pessoas, sabe? Não era um relacionamento assim, como se não existia a traição, digamos assim, sabe? Então aí já parte do pressuposto de que não é igual ao relacionamento heterossexual. Claro que nem todo relacionamento homossexual vai ser assim, mas no nosso a gente tinha essa liberdade, né, de transar com outras pessoas. Então, por exemplo, se a gente gostasse de um carinha que a gente viu, a gente ia lá, né, chamava ele e a gente fazia três, né? E a gente fez isso várias vezes, né? A três, assim. Então, é aí que entra a virada de chave, sabe? Porque o relacionamento homossexual não tem essa caretice hipócrita que existe no relacionamento heterossexual, sabe? O marido, para atrair a mulher, ele vai ter que ir para outra cidade, ele vai ter que se esconder, ele vai ter que, sabe? Já existia essa dinâmica dentro do nosso relacionamento, que durou 7 anos. Mas essa questão de a gente abrir a relação, mas assim, sabe, fazer só entre nós, foi, digamos, mais pro final, assim, sabe, da relação. Enfim, então a gente tinha essa dinâmica de poder ficar com outras pessoas, né? E a gente fazia isso, assim,
os três juntos, né? As três pessoas juntas. E depois, ainda mais pro final, a gente ainda tava quase num relacionamento aberto, né? Eu queria sair da relação, queria separar, porque eu ainda tinha, sabe, essa ilusão, assim, de que, eu tava jovem ainda, eu tinha 30 anos, né? Ele já, quando a gente tava indo pro final, eu já tinha 30 anos, né? Eu já queria viver essa experiência, então, assim, de ter um companheiro, sabe, da minha idade, sabe, de ter de morar junto, porque eu tava mais dando certo entre nós. Daí a gente já meio que abriu a relação, assim, né? Tipo, ele já não se importava mais se eu saísse com outras pessoas sem ele, né? Então eu podia ter a liberdade de sair, ir pra uma festa, sair com outras pessoas, ficar com outras pessoas, e ele não se importava, sabe? Então a gente já tava nesse nível de abrir a relação. Só que aí, né, já não era mais o que eu queria, porque eu ainda tinha essa questão assim, não, eu quero casamento bonitinho, quero morar junto, quero construir um lar, comprar uma casa juntos, entendeu? Com alguém da minha idade, que eu acho que é o mais correto a ser feito, que era o meu pensamento na época, né? E aí, daí eu encontrei outro namorado, daí esse namorado tinha a minha idade, né? A gente regulava, a gente tinha 30 anos os dois. E aí eu pensei, bom, agora eu vou viver meu conto de fadas. Então eu vou viver agora o a minha história de amor. E eu conheci então um outro cara da minha idade, né? Ambos tínhamos 30 anos. E eu pensei, bom, agora vai ser, né? A gente vai namorar, a gente vai casar, a gente vai morar junto, vai ter aquela coisa assim, ó, novela de família tradicional brasileira de propaganda de margarina. E não, deu tudo errado. Por quê? Porque a gente nunca morou junto, né? A gente ficou 10 anos juntos. A gente nunca morou junto, sabe? Então, tipo assim, isso é uma coisa que eu acho que dificilmente aconteceria, né, em um casal hétero permanecer tanto tempo morando em casas separadas, né? Por exemplo, eu morava aqui na casa da minha mãe e ele morava na casa da mãe dele, dos pais dele, né? Na casa dos meus pais e ele na casa dos pais deles. E a gente se via no final de semana e isso durou 10 anos. E aí eu sempre nessa coisa, eu tinha na minha cabeça, sabe? A gente vai casar, a gente vai morar junto, a gente vai comprar um apartamento. E o tempo foi passando, e isso nunca aconteceu, né? E nunca aconteceu, né? E aí a gente também já estava no final, quando o relacionamento estava um pouco desgastado, a gente já estava mais abrindo a relação, sabe? Ele já não se importava mais se eu saía com outras pessoas, né? Eu contava pra ele, olha, fiz isso, fiz aquilo. Ele já não se importava mais, sabe? Então, a gente, ah, é homossexual, a gente tem uma cabeça melhor para lidar com isso, sabe? Eu acredito, né? Obviamente estou aqui fazendo um exagerando, né? Fazendo aquela coisa da tem as exceções, isso que eu quero dizer, entendeu? Tem as exceções, estou falando aqui da média da coisa, sabe? Eu acho que a gente tem uma cabeça melhor. E quanto mais a gente vai evoluindo, quanto mais a gente vai ficando mais velho, né? Quando a gente terminou, ambos tínhamos por volta dos 40 anos já, acredito eu que a gente já estava com uma maturidade mais tranquila pra aceitar esse tipo de relacionamento, sabe? Então ele já não se importava mais se eu saísse com outras pessoas, se eu ficava com outras pessoas, né? Eu falei pra ele que ele podia sair com quem ele quisesse também, sabe? Mas aí a relação acabou justamente porque, sei lá, acabou, né? Acabou porque acabou. Então, assim, aqui nesse ponto dessa minha relação do meio, digamos assim, né, que ficou ali, que durou 10 anos, a questão não era tão mais do lado sexual, mas era da questão da liberdade, sabe? De ambos viver em espaços diferentes, né? De ter os seus espaços, de ter suas liberdades, né? Ele gostava de jogar videogame, ele gostava de desenhar, ele gostava de dormir de dia e passar a noite em claro, né? Então ele já tinha um estilo de vida que se a gente combinasse para morar junto, não ia dar certo, né? Porque eu tenho meu estilo de vida, eu sou diurno, ele é noturno, né? Na época eu fumava, então eu tinha a questão do cigarro, eu tinha que sair para fumar, eu tinha que, sabe, eram dois estilos de vida que muito provavelmente, se a gente tivesse ido morar junto, não teria durado 10 anos. Era uma coisa que eu falava para as pessoas. Nossa, quando eu dizia, vocês estão há 10 anos juntos? Daí eu falava, sim, a gente está 10 anos juntos. Daí eu falava assim, mas a gente não mora juntos. É por isso que dá certo. É por isso que dá certo, sabe? E ao longo dos anos eu fui vendo que
porque eu sou uma pessoa muito difícil de conviver, sabe? Eu sou uma pessoa muito difícil de conviver. Eu gosto de ter o meu cantinho, eu gosto de ter a minha rotina, eu gosto de ficar sozinho, eu gosto de assistir minhas séries, agora eu tô pintando, eu gosto de pintar, eu gosto de. Às vezes eu tenho um hiperfoco, tenho que fazer uma coisa, eu vou lá e pesquiso aquilo e me dedico, sabe? Eu tenho as minhas manias, que todo mundo tem, todo mundo desenvolve ao longo dos anos. E agora, nesse relacionamento que eu tô, né? Quebrei no primeiro de 7 anos e o de 10 anos, e agora eu tô num relacionamento de mais ou menos nas minhas contas são 2 anos, nas contas dele são 3. A gente até tava falando isso no final de semana. Eu sou péssimo com data, eu sou péssimo com data. Na minha cabeça é 2, mas na cabeça dele é 3. A gente está então assim agora, eu tô nesse relacionamento de mais ou menos, aí vamos chutar 2 anos e meio, pra ficar numa média. E aí, eu agora tenho 45 e ele tem 24. Né? Então a gente tem uma diferença de idade gigantesca, né? E a gente está agora há 3 anos juntos e a dinâmica é muito diferente de todas as dinâmicas que eu já tive com relação ao que eu entendo por relacionamento, né? Como é que eu vou colocar isso assim, né? Por exemplo, a gente está aqui junto há esse tempo, só que eu sou muito honesto com ele, assim, sabe? Eu digo, olha, tu é jovem, né? Tu tem as vontades de jovem, ou seja, eu dou liberdade pra ele. Ele pode sair sozinho, ele pode sair com os amigos dele, ele pode fazer o que ele quiser, sabe? Não tem a questão da cobrança, não cobro ele pra nada. Ele é livre pra fazer o que ele quiser. Como eu digo pra ele assim, ó, o que tu faz fora daqui, quando tu não tá aqui, eu não quero nem saber, sabe? Faça o que tu tiver vontade de fazer, sabe? E tem dado certo, assim, sabe? Tem dado certo. Já tá indo aí para todo esse tempo, sabe? Então, mais uma vez, eu acho que é uma dinâmica que não se aplicaria para um casal hétero. Talvez de hoje em dia, né? Mas como eu disse antes, eu não sei o contexto daquela cena. Eu sei que tem o Harrison Capri e sei que tem o Kyle Blatt, né? Mas eu não sei qual que é o contexto, né, da cena. Quando ela diz isso, né? Que os gays agora querem adotar e querem ter filhos, e querem ter então essa vida normal e os héteros estão sendo promíscuos, fazendo surubas, né? Então, eu acho que tudo tem uma fases da vida, né? Então, eu tive a minha fase ali, mas sempre com uma grande liberdade sexual, sabe? E hoje, eu não quero privar ele dessa liberdade, sabe? Sexual. Então, e a gente, ao longo da vida, a gente vai se desconstruindo, né? Então, por exemplo, eu nunca me imaginei namorar um cara muito mais jovem que eu. E hoje em dia eu namoro um cara que é a metade da minha idade, sabe? E além de tudo, ele é pan, né? Ele é pan. Então eu digo assim, ó, vai e faz o que tu quiser com quem for, né? Não quero saber, tipo, sabe? Entendeu? Então, tipo, e essa liberdade parece que, não sei, é uma coisa que eu nunca tinha me colocado, nunca me imaginei viver isso dessa forma, sabe? E como a gente se desconstrói ao longo da vida e como a gente entende a gente mesmo, né? A gente se auto entende, assim, sabe? Então, eu sei, como eu disse antes, eu tenho as minhas manias, né? Eu tenho os meus. Eu não consigo mais hoje em dia me imaginar morando com outra pessoa, por exemplo, na mesma casa, dividindo o espaço. Não consigo. Não consigo imaginar, porque eu tenho a minha rotina, eu como exatamente a mesma coisa todos os dias, vocês não têm noção. Meu café da manhã é igual todos os dias. Minha janta é igual todos os dias. Meu almoço é igual todos os dias. Eu sou uma pessoa muito. Eu amo rotina, eu amo acordar no mesmo horário, almoçar no mesmo horário, jantar no mesmo horário, dormir no mesmo horário, sabe? E eu não consigo mais imaginar comer as mesmas coisas que eu, sabe? Eu não consigo imaginar mais morando com uma pessoa e tendo que alterar tudo isso, sabe? Então, tipo assim, eu amo quando eu tô sozinho hoje. Hoje, sabe? Aí eu me dedico às coisas que eu gosto, né?
tiro minha soneca quando eu tenho que tirar minha soneca, ando de bike quando eu tenho que andar de bike. Então, tipo assim, eu faço as minhas coisas, sabe? Independentemente da outra pessoa, sabe? Isso é muito bom, sabe? E então, se antigamente eu já não me via dentro de uma relação tradicional, se é que dá pra dizer que existe uma relação homossexual tradicional, se antes eu já não me via, agora com 45 é que eu não me vejo mesmo, sabe? Então, ela disse isso, né, a personagem lá da Camila Pitanga, muito bem dito, né? Hoje em dia a gente vê principalmente os gays da antiga, né, que estão aqui por volta da minha faixa etária, nessa pegada mais conservadora, né, de querer emular esse estilo de vida hétero, com filhos, com casamento na igreja, outros se orgulham de frequentar igrejas, né? Tipo, eu vi um casal esses dias falando que, a gente é gay, a gente é crente, a gente vai na igreja, né? Tudo bem, né? Se funciona pra eles, né? Mas eu acredito que principalmente as novas gerações, né, gerações mais atuais, tipo Gen Z, né, a galera que é da geração Z, que já se identifica hoje em dia com uma pluralidade de gêneros e sexualidades, não vai querer isso, né? Não vai querer casar junto, não vai querer casar e morar junto. Talvez vai querer sim para dividir o aluguel e as contas, né, que estão cada vez mais altas. Mas não por uma vontade de ter esse casamento de família de margarina. Mas assim, ó, isso foi a minha experiência. Me conta você que tá aí do outro lado, ligadinho. Você que gosta aqui dos meus vídeos, me fala que me acompanha com muito amor e carinho. Me conta o que você quer da vida. Você quer um casamentinho bonitinho, tradicionalzinho, quer adotar criança. Gente, eu amo criança, tá? Quando tá dormindo. Não, mentira, eu até gosto de criança. Por uns 5 minutos, depois eu digo, vai lá, vai com a tua mãe lá. Ó, tão te chamando lá, o tio tá chamando, vai lá, vai. Sabe? Então, tipo assim, eu não odeio criança, mas eu também não gosto, sabe? Não é uma coisa que não me faz falta. Não tenho afilhado também. É por isso que eu não tenho afilhado. Deus me livre, quer gastar dinheiro comigo, não quer gastar dinheiro com o filho dos outros. Gente, então esse é o vídeo, tá? Me fala aí nos comentários o que você achou. Você quer então ter um relacionamento de margarina com seu boy? Quer adotar uma criança? Quer casar na igreja de véu e grinalda? Me conta nos comentários. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E